Boa tarde, tá voando, tudo bem? Pois é, aquele vídeo da plataforma lá do Google Classroom, né? Ficou um pouquinho confuso. Então hoje a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo, a gente vai iniciar a Revolução Francesa, né? Eu já mandei um vídeo anterior para vocês com algumas instruções, segue uns slides também, né? Serão vários videozinhos. Então o que a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Francesa hoje? Primeiro, como eu sempre gosto de falar com vocês, é que não existe nenhum fato histórico, não existe nenhum tipo de acontecimento histórico sem um contexto, né? A gente não pode dissociar um fato do seu contexto, né? Então existiu uma França pré-revolucionária, né? Qual que era esse contexto da França pré-revolucionária? É o contexto de uma França que vivenciava o iluminismo, né, no sentido social. Vocês têm que entender a França. Seria legal a gente partir esse cenário em várias partezinhas. Uma França política, social, econômica, né? Vamos entender a França do ponto de vista sociopolítico. Era uma França extremamente abalada pelo contexto do iluminismo, né? Que estava com as ideias fervilhando, né? Principalmente no que concerne a sua elite, né? Então era uma França monárquica, basicamente no setor econômico, uma França agrária que vivia dificuldades, uma França socialmente também estruturada de forma estamental, né? Então, ou seja, a França pré-revolucionária era uma França monárquica, uma França elitizada ainda, cujo antigo regime que nós vimos vivia uma crise muito grande. Era uma França abalada socialmente, politicamente pelo contexto do iluminismo e estamental, basicamente. Então, o que era esse conceito de estamento, né? A sociedade francesa do antigo regime era uma sociedade que se dividia em 3 estados. Primeiro estado, que era o clero, né? A gente tinha o alto clero e o baixo clero. O alto clero, ele era basicamente composto dos altos sacerdotes, né? São aí, enfim, do Papa e dos bispos e cardeais. E o baixo clero, que eram os monges, os padres, dos baixos sacerdotes. A nobreza, que compunha o segundo estado. E o segundo estado era dividido também em nobreza palaciana, nobreza provincial e nobreza togada. Né? O que era a nobreza palaciana? Era aquela nobreza que vivia ali dentro dos limites do palácio. A nobreza provincial era a nobreza que vivia nos arredores do palácio, ali, nos resquícios dos antigos feudos. E a nobreza togada eram ricos comerciantes que compraram títulos de nobreza, né? A nobreza de toga que falava. E o terceiro estado era a burguesia. Né? Nós já havíamos conversado um pouquinho na sala de aula que é muito interessante o conceito de burguesia, né? Como que ele vem se modificando ao longo da década, dos tempos, né? E ganha uma nova significância, né? Burguesia, principalmente durante a Idade Média, eram aquelas pessoas que viviam nos burgos. Então, o burgo, que era aquele lugar afastado do centro da cidade, era um local de bonança, era onde viviam os ricos da cidade, era onde viviam os donos de bancos, as pessoas muito ricas. E hoje, as periferias basicamente os locais de pobreza, né? Então, olha como que mudou estruturalmente, né? Essa questão de periferia, né? Então, o burgo antes, quem vivia no burgo, que era a burguesia, eram pessoas muito ricas. E com o advento do capitalismo, o burguês é hoje o capitalista, né? Mas, enfim, a burguesia também se subdividia em alta burguesia, baixa burguesia e os sans-culottes. A alta burguesia eram aqueles muito ricos, donos de grandes comércios. A baixa burguesia eram aqueles que trabalhavam para esses alto-burgueses. Os sans-culottes eram pessoas que, na verdade, não tinham nada, né? Eles se chamavam do pântano,
né? Eles ali vendiam sua força de trabalho hoje, né? Depois da Revolução Bolchevique, seriam aqueles que vendiam sua força de trabalho. Então, nós também já havíamos conversado um pouquinho dentro da sala de aula sobre essa diferença, sobre como que essa visão do direita e esquerda também hoje tem uma conotação enviesada, né, que vem desde essa época da Revolução Francesa. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero trazer para vocês, basicamente, é isso, que a França, que traz essa revolução, é uma França que está muito abalada, é uma França que tem um contexto, que tem um terreno muito fértil, muito propício. É uma França, imagina uma parede que está cheia de rachaduras, e essas rachaduras permitem que todo esse lodo, digamos assim, se infiltre por aí, toda essa água se infiltre por aí, tá? Então pensa nessa divisão da sociedade francesa em estamentos, que isso vai ser muito importante para a gente entender o que aconteceu depois. Próxima aula, próximo vídeo, a gente continua a partir daí, tá bom? Até a próxima!